Oi, gente. Ellen Arão aqui novamente. Oh, meu Deus. Hoje o microfone não quer ficar, né? Legal. Tô vendo se não é meu filho que acordou. Não. Gente, vamos lá. Atualizações. Nossa, faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Gente, ó. Barriga. Não dá pra ver. Deixa eu baixar um pouco aqui. Pra você ver. Ó. Minha barriga. Tô de 22 semanas. 22? 26 semanas. 26 semanas é 6 meses e meio, tá? Então falta 2 semanas pra chegar em 7 meses. Enfim. Não falei, é uma menina, gente. Sim, agora eu vou ter um casal. E deixa eu falar. Eu vou tentar voltar a gravar os vídeos, não prometo, tá? Mas eu vou tentar voltar. Me pediram pra voltar a gravar, muitas pessoas estão pedindo pra eu não voltar a gravar. Porque eu não posto só aqui, né? Eu posto em outras redes sociais também. Mas vamos lá que eu tenho coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer e eu tô cansada. E eu ainda tenho que tomar banho, tá? Eu vou descansar, amanhã eu vou trabalhar, hoje eu trabalhei. Vamos lá então. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, né? Gente, recentemente, eu e meu marido, a gente teve um pequeno desentendimento. Gente, não liga ali com minhas calcinhas, tá? Porque eu separei ontem pra guardar, mas eu fiquei muito cansada. Vamos focar no assunto aqui. A gente teve um pequeno desentendimento porque, enfim, eu estava estressada, falei coisas que não deveria, mas uma coisa me fez refletir, né? Que a gente ficou estranho um com o outro. Uma coisa me fez refletir, que assim, os homens eles conseguem fazer separação de tudo, né? Tipo assim, por exemplo, vou dedicar um tempo ao meu filho, então consegue dedicar ali. Eu vou trabalhar e foca no trabalho. Eu vou vou mexer no carro, mexe no carro. E pensa, né, sobre isso. A gente, mulher, não. Na sua grande maioria, os homens são assim. E na sua grande maioria, as mulheres, enquanto tá fazendo uma coisa, tá pensando em outra. Eu vou citar um exemplo meu. Eu muitas vezes estou no trabalho e estou pensando no que eu tenho que fazer quando eu chegar em casa. Fazer mistura, lavar roupa, cuidar do Gael, cuidar de mim, que muitas vezes eu negligencio isso. Enfim, a gente, mulher, é desse jeito. E aí, a discussão, ela se deu por conta que eu estava estressada, porque eu estava cansada, né? E meu marido falou a seguinte frase: você se cansa porque você quer. Não precisa fazer essas coisas que você faz. E aí eu fiquei pensando, eu falei pra ele, né? Mas se eu não fizer, depois vai sobrar pra quem fazer? Pra mim mesma, né? Porque ele me ajuda, minha mãe me ajuda, esse mês ele tá de férias, tá me ajudando muito, fazendo comida, sabe? Realmente tá sendo uma ajuda e tanto. Mas tem coisas que a gente mesmo precisa fazer. E essas coisas que a gente mesmo precisa fazer, que só a gente consegue fazer, que uma outra pessoa não consegue fazer por nós, quanto mais a gente adia, posterga, pior fica, porque aí vai acumulando função. E vai acumulando coisa que você precisa fazer, e quando você vai ver, já se tornou uma bola de neve. E isso não é bom. Então, eu tentei passar essa visão para ele, né? E aí, isso aí é a história para chegar até um ponto que eu quero falar. Daí, hoje de manhã, eu tava tomando banho e eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque eu já tive minha luta aí contra a depressão. Aliás, luta contra a depressão, gente, é eterno, tá? Porque você consegue controlar ela. Mas, se você descuidar, ela volta. Então, aí, o que eu pensei quando eu tava
nesse momento, refletindo, tomando meu banho. Que só vai ver, você vai ver apenas três tipos de mulheres que não ligam para limpeza, que não ligam para organização, que não ligam para sujeira. Sujeira, bagunça, todas essas coisas. E a primeira seria a mulher que nunca fez isso porque a família nunca ensinou e ela se acostumou a viver na sujeira. Beleza, até aí tudo bem. É o costume dela, às vezes a pessoa, né, quando tem uma família, dependendo de como é o cônjuge, ela começa a se adaptar, ver que, né, precisa deixar as coisas organizadas, limpas, né, mesmo para facilitar a própria vida dela. Mas também tem a questão da mulher que. Ai, eu tô tentando tirar faz tempo, não consigo. Tem a questão da mulher. Não consigo tirar isso aqui. Tem a questão da mulher que ela tá passando por algum problema psicológico. E aí ela não tem forças psíquicas, emocionais, físicas para fazer nada. Então ela acaba tendo que lidar com a sujeira, deixar a sujeira lá mesmo, sabe, de qualquer modo. E só que isso também faz mal para ela, para essa mulher, por quê? Porque já vou chegar nessa parte, tá? Só para me focar aqui. E tem a mulher que. Gente, eu esqueci completamente o que eu ia falar. Gravidez é fogo mesmo. Enfim, mas tem a mulher também que, além da que tá passando por problema psicológico, tem a mulher que se decepcionou muito com alguma coisa e ela simplesmente não liga mais pra nada, tá? São esses três tipos de mulheres que não ligam pra limpeza, organização e o modo como o lar tá, né? Só que aí o que acontece? Nós, seres humanos, o nosso ambiente ele reflete como está dentro da nossa mente. Então, se o nosso ambiente está bagunçado, está sujo, está desorganizado, é sinal que na nossa mente também não está muito bem, né? Então, gente, pessoas que conseguem conviver na sujeira não são pessoas que tá, nossa, ai, não ligo pra nada, a vida é uma só, vamos viver. Não. A pessoa que fica na sujeira, que não liga pra arrumar a casa, pra fazer as coisas que tem que fazer, é uma pessoa que tá perdida na vida, gente. Tá? Então, tipo assim, tudo a questão de tipo, Ellen, mas você tem criança, é normal, tem bagunça, tem sujeira, sim, é normal. Só que não é porque eu tenho uma criança que bagunça, que suja as coisas, que eu tenho que viver na bagunça, que eu tenho que viver na sujeira. Mesmo porque, e agora vem o ponto áudio o ponto alto do vídeo, mesmo porque eu como mãe, a minha obrigação é ensinar pro meu filho como ele ser um ser humano, um adulto. Então, o que, que eu vou querer? Que meu filho seja um irresponsável, que ele pegue e seja um folgado? Não. Eu quero que meu filho aprenda a ter responsabilidade por aquilo que é dele. E não só isso, não apenas ter responsabilidade, mas ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa proativa e ser uma pessoa que faz e executa as coisas. Não uma pessoa que fica esperando a ordem dos outros para fazer alguma coisa. E eu tenho que começar com ele agora, de novo. Não adianta eu pegar ele quando ele tiver 7 anos e falar, vai guardar seus brinquedos. E ele passou do 0 anos de idade dele até os 7 eu guardando os brinquedos dele. Tem que começar agora. Eu sempre falava pra ele, vamos ajudar a mamãe, que não sei o que não sei o que lá. Mas agora eu vou com ele, falo, guarda seus brinquedos. E aí ele enrola, e faz isso, e faz aquilo.
Mas aí, por fim, ele acaba guardando, porque eu falo pra ele que se ele não guardar, eu vou jogar no lixo. E da última vez que eu falei isso, eu peguei e guardei tudo dentro de um saco e escondi. Então ele achou que eu joguei no lixo mesmo. Então, assim, gente, uma mulher, uma mãe, ela precisa estar bem, tá? E ela estar bem, ela se cuidar, ela se priorizar. Porque não é porque você é mãe ou porque você é casada que você tem que ficar para depois. Não, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu aprendi com o Gael é que se eu não estiver bem para cuidar dele, ele não vai ficar bem. Porque primeiro eu preciso estar bem, né? E isso é uma coisa que ela ainda não tem nome, tá? Ela ainda não tem nome, que o pai dela não escolheu ainda. Ai, consegui tirar. Graças a Deus. Mas isso é uma coisa que eu até falei pra mim mesma. Ela vai nascer, lógico, a prioridade de cuidado que eu vou ter com ela é o que um recém-nascido precisa. Cuidado, proteção, tudo mais. Mas a prioridade da minha vida sempre vai ser eu. Eu aprendi isso na minha gestação que eu tive com o Gael. Na gestação não, né? Na criação dele, tudo, tudo. Por quê? Porque eu muitas vezes abri mão de mim, de coisas que eu precisava fazer por mim, porque eu queria ser uma boa mãe. Só que a gente fica sobrecarregado. A gente precisa ter um tempo pra gente. E eu tenho uma rede de apoio enorme, tá? É minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido. E mesmo assim eu ficava me deixando de lado o tempo todo, porque eu achava que se eu cuidasse de mim, eu ia ser egoísta, porque no caso meu filho precisava de mim. Sendo que tinha uma par de gente para poder, sabe, fazer ali por ele alguma coisa que ele precisasse momentaneamente, para a mãe dele poder se cuidar um pouco. Mas o que, que eu fiz? Eu fui fazer aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, que era cuidar do meu filho. Tá certo, a gente tem que priorizar as crianças, né? Porém, isso foi acabando aos poucos com o meu psicológico, tá? Então, eu tava ali com meus 27 anos, 28 anos, parecendo uma velha, assim, pra idade que eu tinha, tá, gente? Então, eu aparentava ter uns 10, 20 anos a mais pela minha cara de cansado. Não que hoje eu tô muito melhor. É porque, ai, gente, hoje eu tô bem melhor, de verdade. Tô bem melhor do que eu tava antes. Questão de disposição, a questão de eu me, me posicionar nas coisas, a questão de eu me cuidar. Eu quase todo dia, não vou falar todo dia, que tem dia que eu dou uma descansada. Mas quase todo dia eu me maqueio, quase todo dia eu arrumo meu cabelo, sabe? Eu tô andando com roupas, né, mais bonitas, roupas melhores, porque eu tô me valorizando. E ainda mais agora que eu vou ser mãe de menina, eu preciso ser o exemplo para ela ver aonde ela pode chegar. A questão não é você ficar bonita para os outros, não é você se cuidar porque os outros estão falando para você se cuidar. A questão é você se cuidar porque você tem que se cuidar. Porque você tem que ser a prioridade na sua vida. Isso não é egoísmo. Seu filho, sua filha vai agradecer no final das contas quando ele vê que a mãe dele está super bem, sabe? Tá bem resolvida, bem cuidada. Meu cabelo tá a raiz desse tamanho porque engravidei, né? Graças a Deus pela vida da minha bebê. Mas a tinta tá guardada. Quando ela nascer, acho que a primeira coisa que eu vou fazer quando eu voltar pra casa é pintar esse cabelo, porque ela tá me deixando louca, louquíssima. Mas eu sei que é por uma boa causa, né? Eu não tô pintando meu cabelo por uma boa causa, mas eu tô cuidando dele, tô cuidando de mim, eu tô me alimentando melhor, eu tô sabendo, por exemplo, assim, não é porque eu me estresso, porque eu faço as coisas dentro de casa, que quer dizer que eu não tô é, descansando. Eu descanso, mas tem hora, gente, que olha, principalmente na gravidez, que você fica com os hormônios mais sensíveis, você precisa desabafar, tá? E
muito importante para os maridos saberem que vocês precisam ter paciência com a gente, principalmente quando a gente tá grávida, tá? Porque tudo que a gente passa, o bebê sente. A bebê, no caso aqui, tá crescendo, graças a Deus. A gente não tem nome para ela ainda, mas eu vou tentar, gente, trazer vídeos todos os dias, tá? Novamente. Porque eu quero registrar esses momentos, sabe? Eu quero que quando ela cresça, ela veja que a mãe dela, por causa do irmão dela e por causa dela, a mãe dela, sabe, se tornou um ser humano muito melhor. Eu acho que é assim que a gente vai passando a força para os nossos filhos, quando a gente toma a atitude de fazer por nós aquilo que a gente precisa fazer. E não só fazer pelos outros, né? Porque pelos outros é fácil, mas fazer por nós, esse que é o difícil. Então vamos focar nisso, em nós, nossa prioridade. Mulheres, por favor, se vocês vivem num ambiente bagunçado, comece a cuidar, porque isso vai refletir em vocês. Se a sua casa tá bagunçada, se seu carro tá bagunçado, se as coisas que você possui tá de qualquer jeito, que não dá pra mostrar agora. Enfim, eu fiquei 5 anos com a mesma capinha no meu celular e, meu, sabe, começou a dar um estalo em mim. A capinha tava se desfazendo toda. Falei, cara, eu vou comprar outra capinha. Tão barato. E eu ficando com o negócio todo acabado, gente. Pra quê? Entendeu? Aí eu comprei essa capinha nova, lindíssima, mas depois eu vou comprar outra porque ela é clara, então ela suja muito rápido. Depois eu vou comprar outra. E conforme eu ver que ela tá se acabando, que tá ficando feia, eu vou e compro outra. Porque não é questão de você querer ser para os outros. É questão de você olhar para uma coisa e você sentir satisfação. Você falar, cara, eu fiz isso, né? Então, é sobre isso, pessoal. Eu vou ver se eu dou uma editada rápida nesse vídeo e posto já hoje. Porque eu tenho tendências perfeccionistas. E se eu não simplesmente postar, se eu for editar, eu vou achar um monte de defeito. Principalmente porque tá grande pra caramba. E aí eu vou acabar não postando. Porque, na verdade, tem vários vídeos que eu gravei aqui que eu não postei por causa dessa minha tendência perfeccionista. Mas eu vou tentar ultrapassar isso. Tipo, eu vou postar do jeito que tá, não vou nem editar. Só vou aumentar o som, porque às vezes, por mais que eu esteja com o microfone, o som não fica muito bom porque eu falo baixo. Sim. E vou postar. E seja o que Deus quiser, esse vídeo vai chegar para quem tem que chegar. E é isso. Vamos te ajudar. Beijos. Tchau.